Filhos, a doutora Cristina Strasburger, que é psicóloga. Doutora, por gentileza. A doutora fala de relacionamento em nosso programa. Bom dia, bom dia, gente. Como vai? Comeu um solzinho, né? Tava descansando, né, tava doutora? Descansando. Voltando ao batente, né? Voltando, 100%. Então vamos lá as perguntas. Se você está com algum problema no seu relacionamento, você que namora, você que é casado, você que é noivo, quer uma orientação de uma psicóloga, ela está aqui, viu? Doutora, este homem aqui, ele tem 40 anos de idade. Ele engravidou uma menina de 15 anos de idade. O pai dela ameaça processá-lo se ele não assumi-la. E ele não sabe o que fazer. Companheiro. Agora, será que é não assumir, será que ele quer que case, né? Porque uma coisa é assumir o filho, né, gente? O que a gente vai ver sobre isso? Tem a parte jurídica dessa situação, né? Que ela é menor de idade, pode dar um rolinho nesse sentido. Mas em relação à parte emocional, depende muito das situações. Então, uma coisa é ele assumir o filho, que é uma obrigação dele, né? Porque ele ajudou a fazer e é filho dele, independente dele querer assumir ou não, é uma responsabilidade, né? E é tão importante para o filho, né, ter esse contato com o pai, o contato com a mãe. A gente percebe que a educação, ela interfere demais na criação e na personalidade da criança. Então, eu acho isso muito importante para ele. Agora, assumir um relacionamento, às vezes se casar por ameaça, eu já não concordo. Vai depender do que ele quer. Então, se ele tem uma ligação boa, né, com a menina de 15 anos, dependendo de como que foi a relação deles, porque a gente não sabe, às vezes foi uma relação de uma noite. Muitas pessoas, às vezes, julgam, né, Eduardo? Mas 15 anos... Mas eu já vi muitos casos, às vezes, da menina mentir a idade e às vezes ele achar que é maior de idade, porque agora maquiagem, essas coisas dá para enganar mesmo. Agora, se ele sabia dessa questão da idade, ele assumiu um risco, né? E até muito cuidado em relação a essa questão até da gravidez, né, gente? Por mais que às vezes o homem fala assim, mas perguntei para ela falou que estava tomando algum remédio. Isso é tão relativo, o homem tem que se responsabilizar por isso mesmo. Eu já vi muitos casos na atualidade do homem tirar a responsabilidade, como se fosse a mulher que tivesse tomado a total responsabilidade sobre a gravidez. E os dois, a consequência é para os dois. Então, acho que é importante os dois perceberem isso. Então, em relação a assumir o filho, eu acho, né, com certeza que seria interessante. Agora, assumir um relacionamento com ela... vai depender do que ele quer para a vida dele. Se ele quer um contato mais perto com o filho, se ele gosta dela como mulher, se ele quer casar, alguma coisa nesse sentido. Agora, se não é por processo ou não, que ele vai se casar com uma pessoa que ele não gosta, né? Aí é sentar, conversar com os pais, mostrar que vai assumir o filho, tudo certinho, e conversar com os pais mesmo dela, porque agora envolve muito a família, e a partir daí definir o que é o melhor caminho para todo mundo aí, né? Inclusive para ele também. Doutora, sou separada recentemente. Cada um está morando em casas diferentes. Estamos dando um tempo para ver se é definitivo ou não. Deixa eu fazer uma primeira pergunta e depois eu completo a pergunta dela. Essa questão de separar, morar em casas diferentes, é uma alternativa para um relacionamento, para ver se vai dar certo ou não? Porque que acontece, Eduardo? Às vezes, eles não estão conseguindo mais. Eu sempre acredito que a primeira alternativa seria o diálogo. Então, os dois conversarem sobre aquilo do que está incomodando. A segunda alternativa, eu sempre acho que é uma terapia de casal, porque a gente percebe, às vezes a gente vê relacionamentos ali, onde o casal ele está muito bem. Você vê que um ama demais o outro. Só que eles têm problemas de gene, de compatibilidade mesmo, de gênios, assim. Às vezes os dois têm uma personalidade muito forte, então acaba batendo muito de frente, então eles não conseguem se relacionar, mesmo um amando demais o outro. Então uma terapia de casal consegue organizar isso. E existe essa outra fórmula, você fala assim, não, do jeito que está não dá, vou ter que me distanciar. Então, eu acho que essa coisa de ir mudar, né, de morar em casas diferentes, às vezes é um distanciamento para conseguir enxergar se ainda existe sentimento, porque às vezes existe muito ressentimento e muita mágoa em relação ao outro, às vezes as pessoas falam coisas que não deveriam, e aí fica ressentido. Então, é importante, às vezes, sair para observar de fora, para ver, não, deixa eu ver como que tá isso, pensar sozinho. Pode acontecer. Às vezes, gente, uma viagem sozinho é interessante para você
perceber, será que eu sinto falta dele? Será que é comodidade mesmo, comodismo? Eu estou com ele porque eu não quero ficar sozinha. Então, às vezes, isso funciona assim. Mas o interessante, e às vezes a gente pode ler livros, você pode conversar com as pessoas, como que você está conseguindo se organizar, relacionamento é difícil. Às vezes aqui a gente participando, né, pode fazer essas perguntas, você fala assim, é mesmo, a gente bate muito de gênio difícil, mas a gente se ama, então isso é muito importante. Então é uma alternativa sim, dá para ser. Bom, eu faço a segunda parte da pergunta para a doutora Cristina daqui a pouco, mas deixa eu falar para você da Realtek Eletrônica. A Realtek Eletrônica conserta televisão, conserta vídeo, conserta máquina fotográfica digital. A Realtek Eletrônica está ali na Rua Bahia, entre Goiás e Pernambuco. O telefone é 3222-2666. A Realtek busca seu equipamento em casa, não cobra nada para fazer orçamento e o orçamento poderá ser feito sem compromisso. E se você aprovar o orçamento, você poderá pagar no cartão de crédito Master e Visa. Realtek Eletrônica. A segunda parte da pergunta dela serve também para muitas telespectadoras. Só ela se separou, cada um está morando em uma casa, só que ele não respeita isso. Fica ligando toda hora, tomando conta da minha vida. O que eu faço? Porque o que acontece? Quando tem essa reação de ir para casas diferentes, né, a intenção é ficar sozinha. Até para conseguir repensar se vale a pena, se não vale. Só que tem gente que não consegue dar um espaço para o outro, né? Às vezes entende que se ficar ligando vai conseguir fazer a pessoa voltar e tudo mais. E pelo contrário. Eu falo assim, se você quer lutar pela pessoa, você tem que dar um tempo a ela para parar e pensar sozinha. Não é correr atrás. Pelo contrário, se você começa a ligar, você já não está mostrando respeito, você está desrespeitando o espaço do outro. Então a tendência é do outro começar a pegar raiva. Não, pelo amor de Deus, não quero esse relacionamento mais não, não está me dando o espaço que eu preciso. Então o ideal, se é a mulher, né, que está fazendo a pergunta, ela tem que se posicionar em relação a ele, falar, eu não vou te atender mais, eu preciso desse tempo, eu preciso que você me respeite. Se não for dessa forma, eu já vou garantir agora que a gente não vai manter um relacionamento. Porque se separado você não está conseguindo manter dessa forma e me dar meu espaço, imagina juntos de novo. Então, ela se posiciona nesse sentido, eu não quero que você fique me ligando e tudo mais. Caso ele ligue, comece a não atender, mesmo para mostrar que ela não tem a obrigação de ficar atendendo e tudo mais. E aí senta com ele, fala uma vez sobre isso, e aí vê. Aí ele começa a ligar, e então você não atende mais até você ter seu espaço e tomar uma atitude definitiva. Quando você tomar essa atitude, você senta com ele e fala, ou que sim ou que não. Preferi que a gente fique separados mesmo, não gosto mais, eu quero viver minha vida. Ou, não, eu acho que dá pra gente voltar desde que a gente se organize dessa forma. Pode indicar até para ele uma terapia, para ele, e até para ela também, né, para ver o individual, uma terapia individual para ver o que realmente quer, porque é uma decisão muito difícil na vida, uma separação não é fácil não, né? Muito bem, mas só que tem um detalhe, gente. Ai, meu Deus. Atenção, homens, né? E que sirva também para as mulheres. Tem que afastar um pouco para sentir aquela falta. E às vezes, Eduardo, a gente tem que entender que a gente tem que dar espaço para o outro. A gente não tem o direito, espaço, né? De ficar entrando demais na vida do outro, mesmo quando estão casados, viu? Às vezes as pessoas, não sou casado, sou dono do outro aqui. De jeito nenhum. Você precisa dar o espaço para o outro. Então, mesmo casados, eu quero ficar sozinho um pouco, tudo bem. A pessoa, às vezes, ela precisa desse momento. Não é que ela está com raiva de você, não gosta mais de você. A gente tem que ter a nossa vida individual, que a gente sempre fala aqui, e tem que ter a vida em conjunto. Mas não pode ser só em conjunto. Qualquer coisa que a pessoa quer fazer sozinha já vira uma guerra em casa. E nem só a vida individual também, porque viram duas pessoas morando na mesma casa sem nenhum planejamento de família. Então, é muito importante a gente dar o espaço para o outro, independente. Às vezes, se tivesse ocorrido esse espaço no casamento, não precisaria chegar no ponto que chegou, dessa separação. Com certeza tem ciúme envolvido aí, tem sentimento de posse, até pela reação deles separados agora, a gente já consegue entender que é uma pessoa possessiva, né, e que fica tentando, a todo custo, buscar o amor do outro. Quando a gente se valoriza, eu brinco muito com meus pacientes, eu falo assim, gente, quando a pessoa está se afastando, como que você faz para conquistá-la? Investe em você.
É só assim que a gente consegue conquistar o outro, investindo na gente. Então, a pessoa tá ali, tá ruim a relação e tal, começa a fazer uma academia, começa a fazer um curso. Quando você começa, a pessoa vira o olhar de novo para você. Agora, se você vai atrás dela, você começa a se humilhar pro outro e a pessoa perde a admiração. Porque fala, ai gente, já falei e a pessoa tá aqui na minha cola, entendeu? Então, precisa dessa admiração pra pessoa voltar a olhar para você. Então, ao invés dele ficar ligando, vai fazer alguma coisa, entra numa academia, vai estudar, vai olhar, sei lá, trabalhar com alguma coisa mais interessante, vai mudar um pouco sua vida no sentido de investir em você mesmo, vai investir em você, que é provável que aí ela vá ficar de olho e queira, às vezes, voltar para a relação assim. Companheiro, dica dada, vamos seguir em frente. Isso. Ok. Gente, abraço, doutora. Abraço. Hoje eu tenho. Eu quero mandar um abraço para Kiara Lacerda, que ela estava assistindo a gente no último programa. Sim. E na hora que eu saí, que eu vi a mensagem dela, viu? Um abraço, excelente, muito competente nessa área, né, de publicidade, comunicação. Doutora, em rápidas palavras, se o homem traiu uma vez, doutora, aí a mulher está perguntando, ele trai mais? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim vai. Existem possibilidades, né, Eduardo? O que a gente percebe, gente? Existem dois tipos de homens em relação à questão da fidelidade. Existe a traição situacional, então aquela relação tá ruim, já tem lá 15 anos de casado, 10 anos de casado, a mulher também já tá numa relação ruim com o cara, a parte sexual vai por água abaixo, já não tem mais nada, aquela relação tá muito desgastada, e aí acontece uma traição no meio disso tudo. E existe a possibilidade dele não trair de novo, caso os dois sentem, se organizem e a relação se organize. Agora, às vezes é quase que um pedido de socorro a traição, dependendo de uma situação dessa. Mas existem as pessoas que são infiéis por natureza, praticamente. Às vezes porque na família os pais eram infiéis, às vezes porque aprendeu assim durante a vida toda, e é aquela pessoa que trai constantemente. Então, assim, com pouco tempo de relação, com a relação bem tranquila, a relação estava boa e tal, e a pessoa vai e me trai. Então, às vezes, dentro desse contexto, é provável que seja uma pessoa infiel, que ela vá trair outras vezes mesmo. Então, por isso que é importante sentar até com a pessoa, conversar, trabalhar essa questão da fidelidade, entender como que é o histórico disso, né? Ver se o seu 50% também de responsabilidade numa relação ruim. Às vezes eu já tive caso da pessoa falar assim, eu tô há 2 meses dormindo no sofá, não tomo banho de noite para ele não me procurar. Aí tá lá. Aí o homem tenta e vai e conversa, o negócio. Eu nunca acho que é justificativa a traição. O ideal é sentar, conversar, então vão separar. Mas existem situações que naquele contexto ali acontece uma situação dessa e que a gente também entende que o outro tem responsabilidade sobre isso, né? Não sobre a infidelidade, mas sobre o relacionamento estar ruim. Então, por isso que é interessante perceber. É uma pessoa, a relação estava boa e foi uma traição totalmente, né, aleatória, é provável que traia de novo. Se foi uma coisa situacional, um casamento desgastado e tudo mais, é bom sentar, rever sobre isso. E não adianta também continuar casado e manter a mesma relação ruim, porque aí provavelmente vai acontecer de novo. Então conversa sobre isso e define os dois se valem a pena. Doutora, muito obrigado pela sua participação.